Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, como é que você tá? Tudo bem? Passando por aqui para a gente falar um pouquinho hoje de Apocalipse. Olha só que interessante, né? Eu estou fazendo um curso, né? Nós estamos fazendo aqui junto com um grupo, um estudo de Apocalipse. E nesses últimos dias, a gente teve pouca presença, né, no grupo. Então eu resolvi colocar aqui o que nós estávamos estudando na segunda-feira passada e colocar aqui então para aqueles que faltaram e para você também, se você se interessar por o curso de Apocalipse, se você que gosta, né, de falar sobre Apocalipse. Apocalipse é uma grande revelação, é um livro maravilhoso e que todo mundo deveria ler, deveria meditar, deveria buscar cada vez mais conhecê-lo para desmistificar, né, aquela coisa toda de, de terror. Na verdade, é uma revelação muito linda que Jesus faz através de João, e João nos comunica esse anúncio maravilhoso e revela os finais dos tempos. Mas aquele que é verdadeiramente filho de Deus e que não se desvia dos seus caminhos não tem o que temer. Por isso, vamos lá. A gente estava estudando então o capítulo 7. E o capítulo 7 ele nos remete ao capítulo 12 de Apocalipse. Então, no capítulo 7, nós vimos lá, né, a imagem dos 144 mil, que você, analisando, você vai perceber que são os muitos do povo de Israel, né? A imagem dos 144 mil, então, serão o povo marcado das tribos de Israel, o povo judeu, lá no capítulo 7, versículo 4. E no versículo 9, depois ele fala de uma grande multidão, que aqui a gente já considera que não sejam judeus, mas sim que, porque ele fala, no capítulo, no versículo 4, ele fala nitidamente, né? Os 144 mil serão os assinalados, os marcados das tribos, e ele fala todas as tribos. E no versículo 9, não. No versículo 9 ele fala que João vê uma grande multidão, e que a gente percebe que são todos de outras nações, tribos, povos e línguas. Veja, esses aqui já estão servindo a Deus. Esses 144 e esses da grande tribulação que vieram, né, que são os povos, nações e língua, eles já estão servindo a Deus, né? E no versículo 16 e 17 fala, do capítulo 7, vai falar que esses já estão servindo a Deus e Deus estenderá a sua tenda sobre eles, ou seja, um novo céu, uma nova terra. E, então o capítulo 7 nos remete ao capítulo 12. E o capítulo 12, da gente ler aqui, ele vai falar da mulher. A mulher, veja, apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida com o sol, tendo a lua debaixo dos pés, e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Estava grávida e gritava entre as dores do parto, atormentada para dar à luz. Vamos discutir então até o terceiro. Essa mulher aqui, veja bem, muitos, e a gente não pode dizer assim, não é totalmente correto dizer, mas essa mulher aqui, para nosso espanto, ela não é Maria. Porque veja, se fosse Maria aqui, uma mulher vestida de sol, que estava para dar, né, a luz, que ela estava grávida, pronta de dar a luz, se a gente colocar como Maria, quando Jesus faz essa revelação para João escrever o Apocalipse, se você ler lá no primeiro capítulo, lá ele vai falar assim, que essa é uma revelação de Jesus Cristo, que Deus a concedeu a Jesus para ele mostrar a seus servos as coisas que devem acontecer muito em breve. Quem é o seu servo aqui? No caso, o servo é João, que está escrevendo o Apocalipse. E é uma revelação de quem? De Jesus Cristo. Ora, então, se a mulher está aqui pronta para dar a luz, não é Jesus, percebe? E Jesus, ele já veio. É ele que está pedindo para João contar as coisas que vão acontecer.
Se ele está contando, então, a coisa que vai acontecer, ele já veio. Ele já nasceu, ele já morreu, já ressuscitou, já venceu o diabo, já venceu o Satanás, né? Que nós vamos ver aqui. Então, veja, se fosse Jesus aqui, então, a mulher vestida de sol Maria, não seria uma revelação, seria sempre um fato contando uma história, mas o Apocalipse é uma revelação. Então, a mulher aqui, e ela, se você ver também no versículo 12 e 17 no capítulo 12, né? O versículo 17, se você for ver lá, no finalzinho desse capítulo 12, ele vai falar que o dragão estava cheio de raiva por causa da mulher. O dragão começou então a atacar o resto dos filhos dela. Veja, os outros filhos dela. Então veja, essa mulher aqui, ela é atribuída na Bíblia. A gente percebe que a mulher é atribuída muito à estrangeira, à mulher, à prostituta, é tudo atribuída a uma nação, ou é atribuída para uma cidade, ou é atribuída para deuses pagãos, né? É através. Então ele é visto, então a mulher na Bíblia é sempre visto como uma nação. Então aqui essa nação é Israel e essa mulher é Jerusalém. Por quê? Ela está vestida de sol. Vamos lá. Ela está vestida de sol. Vestida de sol significa... vamos lá. Vestida de sol, a lua debaixo dos pés e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Deixa eu ver. Eu já li até aí? Não. Então vamos ler mais um pouquinho aqui. Já li, né? É uma lua, isso. Tendo a lua debaixo dos pés e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Então ela estava vestida de sol. Se você pegar Gênesis 37, de 9 a 10, você vai ler o quê? O sonho de José. E José é filho de quem? De Jacó. E Jacó é quem na Bíblia? Israel. E qual é a capital de Israel? Jerusalém. Então, Jerusalém é a mulher. A mulher vestida de sol. Sol. O sol é Jacó, pelo sonho de José. O sol é Jacó. A lua é a esposa. E as estrelas são os irmãos de José. E ela está vestida com uma coroa de 12 estrelas. E essa coroa de 12 estrelas são os patriarcas. Então, a mulher vestida de sol. Aqui essa mulher representa a nação de Israel, vestida de sol, que o povo escolhido por Deus serve desde o princípio para iluminar o mundo. Porque a salvação não veio através de Jesus. Jesus não é judeu, não veio lá do povo judeu. É filho de Deus, mas ele nasceu de Maria. Certo? Então veja, a mulher vestida de sol. O que é vestida então de sol? Iluminar. Então Israel tem que iluminar as outras nações. Porque se o povo de Deus, veja, os apóstolos, Jesus, os profetas, Paulo, todos foram judeus. Então a salvação nos vem através de quem? Dos judeus. Então o sol é para quê? Para iluminar. Então o sol veio para iluminar. Ou seja, o povo Israel é que é luz para o mundo. E aí Mateus, se a gente vê em Mateus 5, 14, 16, nós vemos Jesus colocando os apóstolos, né, que Israel, os apóstolos como vocês são sal e a luz do mundo. Então veja, Jesus colocando Israel a luz do mundo. Então a salvação vem pelos judeus. Jesus é a nossa salvação. E Jesus é judeu. A lua debaixo dos pés, o brilho do sol. O brilho do sol e a luz e a lua, né? E a luz para iluminar o mundo. Com os pés aonde? Na antiga aliança. Sendo que a luz do mundo, o sol, né? Aí vem a lua, né? As estrelas, elas formam o povo de Israel. Então a luz, então a Jerusalém sendo a luz para as nações, com os pés na antiga aliança, mas a partir dos patriarcas, né, é que veio a salvação.
é que veio a grande luz, que seria Jesus, através do quê? Das tribos, das 12 tribos, né? Do povo de Israel, certo? Então, a coroa das 12 estrelas representa os patriarcas das tribos de Israel, que dessa tribo de Israel sairia o Salvador. Sim, aquele que venceu, né? O demônio, que venceu o diabo. Mas aí, aqui no caso, essa passagem não simboliza Maria, mas simboliza o quê? Israel, simboliza Jerusalém. Então, ela estava grávida e gritava entre as dores do parto, atormentada para dar à luz. Esse estar grávida e com dores do parto, aqui não significa exatamente dar à luz, mas as tribulações. Mas que as tribulações, o anúncio da luz, o anúncio da palavra, do testemunho, ou seja, levar Jesus ao mundo, será como dores do parto. Em Gálatas 4,19, Paulo diz assim, para Gálatas, quando ele escreve para os Gálatas, ele escreve assim: meus filhos, sofro novamente como dores de parto, até que Cristo esteja formado em vocês. Então, Paulo está dizendo aqui que ele sofre pelos seus irmãos, no qual ele está anunciando Jesus, e que está sendo difícil de fazê-los aceitar Jesus e acreditar, porque eles estão se desviando daquilo que Paulo anunciou anteriormente. Então, Paulo foi lá, formou a comunidade baseado em Jesus, na ressurreição de Jesus. Jesus é a luz que ilumina, Jesus é aquele que nos trouxe a salvação, que venceu o demônio, que venceu o diabo, né? Mas que Paulo agora está anunciando, e ele anunciando aos Gálatas, quando ele anunciou, quando ele está mandando uma carta dizendo que eles estão se desviando por algum motivo, por isso que Paulo manda a carta. Então ele sente o quê? Como dores do parto. Por quê? Porque ele não está sentindo que está tendo reciprocidade daquilo, eles não estão praticando aquilo que ele tinha ensinado. Então quando a gente anuncia, quando a gente fala para alguém sobre Jesus e as pessoas não aceitam, a gente sente como que dores de parto. Também em Isaías 26, 17 e 18 mostra a imagem de uma mulher em trabalho de parto para o quê? Para expressar a agonia, o esforço e o sofrimento de Israel em meio às dificuldades. Né? Então, se a gente pegar lá, Isaías, vamos pegar lá Isaías rapidinho. Isaías 26, 17 e 18. Vamos ver? Isaías 26, 17 e 18. Como a mulher grávida na hora de dar à luz, contorcendo-se e gemendo nas dores do parto, assim nos encontrávamos, ó Javé, em tua presença. Veja, né? Então, como a mulher grávida para dar à luz, assim nós nos encontrávamos na sua presença, né? Atormentando-se, contorcendo-se e gemendo como dores do parto. Porque sempre que o povo se desviava, ele ia o quê? Ele ia sofrer. Porque ele acontecia, se desviou do Deus da vida, sempre vai ter tribulação. Então, quando a gente desvia do Deus da vida, sempre nós vamos enfrentar a ação e reação, né? Eu me afasto de Deus, então eu vou ter as consequências e colher aquilo que eu estou plantando. Então, é mais ou menos isso que ele está falando lá, Isaías. Então, que mostra a imagem de uma mulher em trabalho de parto para expressar a agonia, esforço e sofrimento de Israel em meio às dificuldades. Em Jeremias 6, 22 e 25 também, Jeremias relata um povo desobediente que abandona o Deus da vida e sofre as consequências como dores do parto. Uma visão. Aqui também ele está tendo uma visão como os finais dos tempos, né? Antevendo o final aqui, especificamente de Israel, do povo de Israel. Porque o povo de Israel está gemendo, né, como dores de parto. Depois, aqui no versículo 3, apareceu então outro sinal no céu, um grande dragão, cor de fogo, tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. Veja, aqui é um grande dragão vermelho, chamado grande por quê? Por pertencer a uma ordem, né, das altas criaturas celestiais. Ele era um querubim ungido. Então, o que é o grande dragão vermelho? É sinal de guerra.
é sinal de fogo, é sinal de luta, é sinal de sangue, derramamento de sangue. Mas para ele explicar esse querubim, né? O diabo em si, o dragão, que ele era uma criatura de Deus e ele era um dos mais lindos. Abaixo de Deus era ele que contou, que dava ordem a todos os outros anjos, que fazia com os anjos cantar para Deus. Então ele era muito querido por Deus, Deus o tinha feito, mas ele queria o quê? Ele pela ganância, né? Como que eu vou dizer assim? Ele quis ser mais do que Deus, ele quis ser igual a Deus e mais do que Deus. Ele não aceitava ser abaixo de Deus. Então, a prepotência, quando a gente quer ser mais do que Deus, né? Não dependo de Deus para nada, eu não acredito em Deus, vou ler a Bíblia para quê? Isso é arrogância. É achar que você pode fazer as coisas com seu próprio punho, né? E achar que você pode fazer as coisas do seu jeito, sem contar com a presença de Deus. Então veja aqui, quando a gente faz isso, o que acontece? A gente se afasta de Deus. E aí a gente vai só fazendo as maldades. E aqui aconteceu o mesmo com o Satanás, né? Então aqui em Ezequiel 28:12, ele vai dizer quem era, né? Quer ver? Ele vai dizer em Ezequiel, vamos achar Ezequiel aqui. Ó, em Ezequiel 28:12. Quer ver como que ele fala? Ó. Aqui Ezequiel, ele está seguindo uma ordem de Deus para falar para o rei de Tiro, né? Mas ele está comparando o rei com Satanás, porque todo aquele que é contrário à vontade de Deus, ele não faz a vontade de Deus, ele é contrário, ele é considerado o inimigo, ele é considerado Satanás. Então veja, ele no versículo 12, ele fala assim, ó, no 12b, né? Assim diz o Senhor Javé: você era um modelo de perfeição, cheio de sabedoria e beleza perfeita. E aí ele fala: você morava no paraíso, no jardim de Deus. Até o 16. Você morava no paraíso, no jardim de Deus, coberto de pedras preciosas de todas as espécies. Aí ele vai citar todas as espécies de pedras, né, de rubi, topázio, diamante, enfim. Tudo isso lhe vinha sendo preparado desde o dia da sua criação. Fiz de você um querubim protetor de asas abertas. Você ficava na montanha de Deus, passeando entre as pedras de fogo. Desde quando você foi criado, você era perfeito em todos os seus passos, até que se encontrou a maldade em você. E olha que interessante, né? Até que se encontrou a maldade em você. De tanto negociar, você encheu-se de violência e pecado. Então eu o expulsei da montanha de Deus e o fiz perecer, ó querubim, protetor no meio das pedras de fogo. Então percebe aqui? O dragão era de fogo, ele era ele que incitava toda a guerra, né? Ele que incita toda a guerra, todo homicídio. Então, comparando aqui com Apocalipse 6:4, quando a gente abre o selo lá, que nós já estudamos, vocês que estão no grupo, né? Vocês já estudaram. No capítulo 6, no versículo 4, ele vai, quando ele vê a revelação da abertura do quarto selo, do segundo selo. O que é o segundo selo? É um cavalo vermelho e seu cavaleiro recebeu o poder de tirar a paz da terra. E assim como as guerras que fazem, né? Que uns matam os outros. Então, esse cavaleiro e esse aqui, esse dragão, então, do capítulo 12 lá, ele está falando, então, da guerra, do sangue, derramamento de sangue, assim como comparando lá com os 6. E aqui também, aí a gente vê, com essa passagem de Ezequiel, nós vemos que ele foi derrubado, né? Ele caiu, porque ele era prepotente, ele queria fazer. E aí, quando fala que ele fala assim, ó, você
você fez a maldade e você negociou. Aí nós vamos ver depois o que ele negociou. Porque ele tinha todos os outros anjos, todos obedeciam a ele, na verdade. Ele era assim o protetor de todos os anjos. Ele, abaixo de Deus praticamente era ele. Mas ele não se conteve com isso, ele queria mais. E aí com mais ele se tornou menos. Mas fica perturbando. Ele tinha, então, ó, aí se a gente continuar lendo lá o Apocalipse, então nós vamos ver que ele tinha, vamos lá, tinha 7 cabeças e 10 chifres, sobre as cabeças 7 diademas. Então, 7 cabeças, ele é pleno em sabedoria e astúcia, utilizado para o mal. Nós vimos lá em Ezequiel falando, né? Como ele era inteligente, como ele era sábio. E 10 chifres, ou seja, tem poder para ferir, para matar, poder militar, ele tem poder político, né? Poder para o mal, todo poder para o mal. 10 chifres significa ferir e matar. 7 diademas, o poder que ele tem para reinar sobre todo mundo. Porque ele foi, gente, ele foi derrubado. Né? A gente perceber, ele foi derrubado. Foi derrubado para onde? Do céu ele veio para onde? Ele veio reinar na terra. Então aqui na terra é aonde, por isso que na terra jaz o maligno. Porque aqui na terra tudo é dele. Ele pode fazer o que ele quiser. E nós temos o quê? Nós temos que nos livrar dele. Nós temos que vencer as tentações, assim como Jesus venceu e nos ensinou a vencer. Então, veja. Aí no versículo 4 fala assim, ó, com a cauda ele varria a terça parte das estrelas do céu, jogando-as sobre a terra. E aí então, a primeira parte. Então, ele varria a terça parte das estrelas do céu. Essa terça parte das estrelas do céu, sobre a terra, são a terça parte dos anjos, e não são poucos. Porque nós vimos lá no capítulo anterior, e acho que no capítulo 5 do Apocalipse, nós vemos que são os anjos que estavam cantando para Deus, são milhões de milhões, milhares de milhares. Então veja, não são poucos anjos. Aqui está falando ali, quando ele fala que ele fazia comércio, né? Que ele ficava falando ele estava falando com os anjos, convencendo os anjos de segui-lo e não seguir a Deus. Veja, olha que interessante, né? Que interessante e triste, né? Porque com isso ele trouxe esses anjos para a terra, e esses anjos também serão julgados por Deus porque desobedeceram a Deus, seguiram a Satanás. E aqui também, em Isaías 14, 13 e 14, o profeta compara o diabo com o rei. Isso quer dizer, todo o mal sobre a terra é atribuído ao diabo, pois ele é o doutor do mal. Então ele é orgulhoso, né? O orgulho é dono de si. A soberba, né? Achando superior aos outros. E a prepotência é que abusa do poder, né? Que oprime. Então, tudo que é orgulho, soberba, prepotência, tudo que é mal, tudo que é maldade, gente. Tudo que é maldade não vem da parte de Deus, vem da parte do diabo. Deus tinha criado tudo perfeito, para ser uma eterna perfeição. Então aqui, ele com sua astúcia, ele leva consigo os anjos. Então são as estrelas caídas, né? E aqueles que obedecem. Se você vê lá em 2 Pedro 2,4, nós vamos ver que ele fala assim, que ele levou os anjos para a ruína. Tá? Se vocês depois quiserem dar uma olhadinha lá, em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, ele vai falar que ele levou os anjos para a ruína. Aqui simboliza também no mundo o poder que ele tem de arrastar os filhos de Deus para ele. Veja, ele está aqui no mundo e também tem os anjos dele aqui no mundo para arrastar os filhos de Deus. Aí, lá em 2 Pedro está escrito assim, ó, de fato, Deus não poupou os anjos que haviam pecado, mas lançou-os no tenebroso abismo do inferno, onde estão guardados à espera do dia do julgamento. Aqui ele lança os anjos sobre a terra, na conquista pelo mundo. Isso prova seu orgulho, sua prepotência. Ele sabe que já foi dominado por Cristo, né? Mas ele vive a atormentar os filhos de Deus, porque os filhos parecem não acreditar no Criador e em sua palavra deixada, né? Para que não caiamos nas armadilhas do diabo. Lembrando-se aqui que Jesus venceu as tentações no deserto. Somente com o quê? Com a palavra, o conhecimento e a prática da palavra. Então, o conhecimento e a prática da palavra. Jesus venceu a tentação através da palavra. Então, a palavra nos afasta do maligno e nos aproxima de Deus.
A importância de conhecermos e vivermos a palavra. Veja, o diabo conhece a palavra e você muitas vezes não conhece, né? Eu muitas vezes não conheço. Estou buscando cada vez mais conhecer. Por isso que nós caímos nas suas armadilhas. Por negligenciarmos a sabedoria que vem do alto. Através da Bíblia que Deus deixou para nós. É o nosso manual. Lá quando a gente estava estudando Provérbios, eu sempre falava. E continuo falando. Não deixem de ler a Bíblia. Tá? E aí a segunda parte do versículo 4. Com a cauda ele vai... O dragão, com a cauda, ele varria a terça parte das estrelas do céu, jogando sobre a terra a primeira parte. Agora a segunda. O dragão colocou-se diante da mulher, que estava para dar à luz, pronto para devorar o filho, logo que nascesse. Veja, aqui se olharmos desde o princípio para entender esse versículo, nós vamos entender desde lá da criação. A criação do homem e mulher, os filhos de Deus. A sua criação foi... Tudo que Deus criou, Deus falava assim, criou a terra, criou as árvores, criou os animais, e ele dizia assim, tudo era bom. Mas, quando Deus fez a coisa mais linda, né? Quando ele criou o homem e a mulher, criou a sua imagem e semelhança, ele disse o quê? Que era muito bom. Então, tudo que é muito bom para Deus, é o que para o diabo? Então, começa aí a criar o quê? A desarmonia entre Deus e a humanidade. Então ele faz o quê? Ele faz com que a mulher peque, ou seja, que a mulher desobedeça as ordens dadas por Deus. Então ele começa aí já. Ele quer tudo que Deus faz, ele quer colocar a mão para atrapalhar. Percebe? Então veja, ele quer então, o diabo quer, convence a mulher e a mulher convence o homem. Então, cai no pecado, desobedeceu. Então, o paraíso que Deus havia feito no Éden, o homem é expulso. Por quê? Não obedeceu ao que Deus tinha ordenado. Então, o homem, agora, antes, ele tinha tudo com Deus. Agora, então, você comerá do suor do seu rosto. E a mulher sofrerá as dores do parto, sofrerá as dores, né, de toda a tribulação. Todo mundo vai sofrer, todo mundo. E nós, consequentemente, sofremos todos, porque eles foram expulsos do paraíso. Então, automaticamente, todos os seus filhos não vão direto para o paraíso. Todos os filhos de Deus vêm para a terra. E é aqui que nós nascemos. E é aqui que nós temos que trabalhar para comer. E é aqui que nós temos que suportar as dores. Então, por isso que eu digo, quanto mais a gente conhece a palavra, quanto mais a gente sabe do nosso propósito, quanto mais a gente sabe que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, que nós somos feitos para reinar e não o diabo que é para reinar. Então, nós estamos o quê? Nós estamos dominando aquilo que quer separar nós de Deus. Por isso que quanto mais você faz as coisas, quanto menos você reclama, quanto menos você murmura, mais você está próximo de Deus. Mas se você vive reclamando, vive lamuriando, o que acontece? Mais você está próximo do diabo. E ele quer, assim como Deus existe, ele também existe. Mas ele quer que você não saiba que ele existe. Para que você ache assim... diabo não existe. Então, aí ele aproveita e faz com que você se afaste totalmente de Deus. Então, veja. Mas, então, agora, com essa dificuldade, o homem sai do paraíso que Deus tinha feito e Deus promete para ele uma semente para a mulher. Uma semente. E essa semente será o quê? Uma nova criatura que fará novamente o homem se conectar com Deus. Essa criatura, né? Essa semente, não criatura, né? Essa semente que Deus promete à mulher é a semente do seu fruto que vai vir para se conectar com Deus. E aí, no final, sim, nós voltaremos para o paraíso que ele antes havia criado, que já era desde o princípio, mas o homem perdeu. E essa semente é o quê? Jesus Cristo, principalmente Jesus Cristo, que ele já veio, veja, ele já veio, já venceu as obras e astúcias do diabo, né? Ele já veio, já morreu, já foi crucificado, já desceu à mansão dos mortos, já ressuscitou, ou seja, da mansão dos mortos, Jesus não permaneceu lá. Jesus vence a morte. E aí, então, ele tira o poder do diabo, que é vencer, nos vencer
através da morte. Pelo diabo nós ficaríamos mortos lá eternamente. Mas aí Deus então manda o seu Filho para que nós tenhamos a salvação. E aí Jesus vem e ressuscita. Ou seja, religa de novo nós com o Pai. Através da ressurreição. Através da ressurreição. Então, para que isso nos aconteça, né? Ou seja, para que o Salvador, Libertador, não viesse, né? Porque ele não queria que ele viesse, Jesus, imagina. Ele que vai voltar, fazer o povo voltar para Deus, voltar para o paraíso, e eu vou ser condenado eternamente, né? O diabo. Então, ele fez tudo para atrapalhar. Em Gênesis 3,15, fala assim, ó. Eu porém inimizade, Deus falando, né? Eu porém inimizade entre você e a mulher. Ou seja, a mulher que gera vida, a mulher que vai trazer Jesus. Então, a mulher aqui simbolizando todas as pessoas que virão e que vão seguir ao diabo, né? E que não vão seguir ao diabo. Né? A mulher que vai trazer a vida, que vai trazer a semente que vai gerar, estão simbolizando aquelas pessoas que virão, que não vão seguir o diabo. Que vai ferir, e depois ele continua, né? Que vai ferir a cabeça dela, ou seja, no caso da serpente, vai ferir a cabeça dela. E a mulher aqui é Israel, Jerusalém. E aqui quem são? Que são os descendentes da primeira Eva. Então a mulher lá, aqui no Apocalipse 12, que a gente vê, é como se fosse a primeira mulher lá, que é a Eva, que trouxe a semente. A semente que é os descendentes dela. E depois esses descendentes dela estão aqui agora, em Jerusalém, em Israel. Percebe? É essa mulher, né, que vai esmagar a cabeça da serpente. E você vai o quê? Você vai ferir o calcanhar dela. Então vai ter sempre essa guerra entre os filhos e entre o diabo. Entre Jesus e entre o diabo. Mas a guerra entre Jesus e o diabo, Jesus já venceu. Jesus já venceu. Ele venceu as tentações. E ele, por último, ele deu a sua vida para nos resgatar. Ou seja, ele vai lá embaixo, no abismo, na morte. Ele resgata a morte através da ressurreição. Ou seja, ele pega a chave do abismo, que até então estava na mão do diabo, né? Ele tinha poder sobre a morte. Agora ele não tem mais. Ele já está perdido. Ou seja, o diabo já está derrotado. Porém, muita gente não sabe. E aí continua com medo. Continua com medo de ler a Bíblia. Continua com medo de ler Apocalipse, achando que vai ser julgado. Mas você vai ser julgado se você não conhecer a palavra e não procurar fazer e ficar fazendo mal, né? Agora, se você procura a palavra, você vai automaticamente, você vai buscando cada vez mais viver aquilo que Jesus nos ensinou. Porque ele venceu, eu venci o mundo, então vocês também poderão vencer. Então aqui, veja, fica claro que haverá sempre no mundo os descendentes do diabo e os descendentes da mulher. Da primeira mulher, que veio com a semente, e depois Jerusalém e Israel também, que tem das 12 tribos, né? Que é o povo de Israel. Então a semente continua, os filhos continuam. Por isso que tem essa mulher aí, que é Israel, que tem os seus filhos. Então, como que de Israel vai vir o Salvador, então tudo que o diabo pode fazer, ele fez para que não viesse o esmagador, né? Que o quê? Aquele que o venceria. Então, veja, o dragão aqui simbolizando todo o mal. Pera lá. Barulho aí. Então, o dragão aqui simbolizando todo o mal, né? A maldade em pessoa no mundo. E ele está sempre pronto para quê? Para devorar o filho, todos aqueles que se opor ao seu caminho. Então, veja, Jesus já venceu. Ele não vai devorar Jesus. Mas ele vai devorar aqueles que são seguidores de Jesus, né? Aqueles que estão buscando fazer o que Jesus fez. E são esses. Então, quando ele cita aqui no versículo 5 que nasceu o filho da mulher, então aqui nesse momento ele está simbolizando todos aqueles que vencerão as artimanhas do diabo, que virão e que vencerão todas as tentações que ele faz, que faz você, faz eu passarmos, né? Então aqui nesse momento não está diretamente relacionado a Jesus Cristo. Por quê? Porque o Jesus, como eu já disse, o Apocalipse, ela é a revelação. É a revelação do quê?
no versículo 1, como eu disse, né? Lá, lembra que eu disse que Jesus Cristo deu, que está lá, né? A revelação de Jesus Cristo, que Deus a concedeu a Jesus para ele mostrar aos seus servos as coisas que devem acontecer muito em breve. Então tá lá. Aí depois a gente vê. Então veja, não sei se ficou claro aqui para vocês. Jesus deu o poder, quer dizer, Deus deu o poder para Jesus revelar para João o Apocalipse. Então veja, Jesus já tinha vivido, vencido, derrotado e ressuscitado nesse momento. Então, esse aqui que ele fala que o dragão colocou-se diante da mulher que estava para dar luz, pronto para devorar o filho. Então, logo que nascesse, então são os filhos que vêm após Jesus já ter derrotado o demônio, mas que Jesus disse que a gente deveria continuar, que os apóstolos, né, que são, lembra do sol de Israel, que vem a luz para clarear o mundo inteiro? Então, vem deles a salvação. Vem de Jesus a salvação. E os apóstolos e Paulo e todos aqueles discípulos foram os continuadores para que essa luz de Cristo chegasse até nós. Então, todos aqueles que são essa luz de Cristo são esses filhos que nascem que o dragão quer devorar. Depois, nasceu o filho da mulher. Era um menino homem, nasceu para governar todas as nações com cetro de ferro. Aí eu paro um pouquinho aqui. Se vocês lerem, vocês que ainda não leram, mas se vocês lerem o Apocalipse, de 1 ao 3, ele vai estar diretamente, vai estar Deus pedindo para que João escrevesse as igrejas. E no final, né? E João continua tendo a visão. E no final, as igrejas... E no final, a revelação das igrejas, ele fala assim, ó. Ele ouve uma voz que pede para ele subir até ele para que mostre o que vai acontecer depois dessas coisas. Ou seja, depois da revelação das igrejas. Então, a revelação das igrejas, aí começa a revelação dos selos. Então, veja, a revelação das igrejas, no todo o finalzinho da igreja, que depois nós vamos falar mais para frente, ela vai falar o quê? Aos vencedores eu darei, ao vencedor eu darei, ao vencedor eu darei. Todo o final das 7 igrejas tem ao vencedor. Então, quem é esse vencedor aqui? E se a gente vê na igreja, deixa eu ver onde que eu coloquei aqui, na igreja na igreja, bom, a gente chega lá, que ele vai falar que deu a todos, nasceu para governar, aquele que vencer, eu darei as nações um cetro de ferro. Então, é aqueles que vão governar junto com Jesus. Então, não é só Jesus. Jesus, sim, governa, mas não é só Jesus. Então, vamos continuar aqui. Então, Jesus já veio, quando se cumpriu o tempo, o diabo perseguiu de toda forma, desde o nascimento de Jesus, até, vamos continuar a história, né? Herodes querendo matar, faz uma matança de crianças, enfim, tudo que o diabo, Satanás, pode fazer para que não se cumpra a promessa de Jesus, ele fez. Porém, não conseguiu, porque Jesus, a gente já sabe que ele veio e já que ele venceu. E ele diz lá em João 16:33, ele diz assim, ó, nesse mundo tereis aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. E completa em João 17:1-3. Então aqui Jesus dizendo para que... Aí lá em João 17:1-3, Jesus está dizendo para que nós tenhamos coragem, né? Dizendo lá para os apóstolos, tenham coragem para que vocês vençam. Então Jesus morto, mas ressuscitou. A morte antes sobre o domínio do diabo, agora com a ressurreição ele não tem mais o poder de manter os filhos de Deus mortos. Então, em Jesus ressuscitado, ele venceu o diabo. Venceu a morte e nos liga de novo ao Pai. E então todos nós, para que possamos ligar ao Pai, precisamos o quê? Nascer de novo.
E então é nessa hora que o diabo quer te destruir. É onde ele para diante da mulher. Só um minutinho. Ele para diante da mulher para quê? Para destruir aqueles que simbolizam os filhos que estão nascendo de novo, os filhos que seguem a Jesus. Então, mas aqui nesse momento ele está simbolizando a Israel, a Nova Jerusalém, porque dela saiu aquele que venceu e através da luz que é Jesus, a salvação, né, vem de Jesus para todas as nações. Por isso que ele crê, porque todo aquele que crê em Jesus, o diabo está pronto para quê? Para atacar. Por isso Jesus nos diz, né, não tenham medo, eu venci. Se Jesus venceu, quem perdeu? Então, se ele perdeu, por quê? Ele não se dá por vencido. E ele quer levar com ele para a morte todos aqueles que não acreditam em Jesus. Aí no versículo 5, nasceu o filho da mulher, era um filho homem, nasceu para governar, né, a todas as nações com cetro de ferro, mas o filho foi levado, arrebatado para junto de Deus e seu trono. Se a mulher aqui é Jerusalém, então esse filho, nesse contexto, não é Jesus, porque se Jesus já havia vivido, nascido, né, crescido, morto e ressuscitado, aqui diz que ele foi arrebatado. Mas aqui simbolizando o povo de Israel. A Escritura nos mostra que nem todo o povo de Israel acreditou também em Jesus, né? Então todo o povo, toda a nação de Israel também não acreditou em Jesus. E que, portanto, também não foi arrebatado. Então, ou seja, levado ao céu. E no versículo 1, a gente vê, no versículo 11 do capítulo 12 que nós estamos vendo aqui, nós vemos que esse filho está no plural. Quando ele diz assim, ó, eles, porém, venceram o dragão pelo sangue do cordeiro e pela palavra do testemunho que deram, pois diante da morte desprezaram a própria vida. Então eles porém venceram o dragão pelo sangue do cordeiro e pela palavra do testemunho que deram diante da morte, e não desprezaram a sua própria vida. E em Mateus 10, 28, Jesus diz, não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Aí, pelo contrário, ele diz, para a gente sim temer a Deus, né, que pode levar a nossa alma no inferno. Isso aqui é o quê? Coragem e confiança em Deus diante da perseguição. Então, quando diz aqui, nasceu para governar todas as nações com cetro de ferro, aí sim, aqui está. Se olharmos em Apocalipse 2, de 26 a 27, a visão de João para escrever a carta à igreja de Tiatira, ele diz, ao vencedor, lá no finalzinho do capítulo, ele diz assim, ao vencedor, ao que observar a minha conduta até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações. O vencedor governará com cetro de ferro, podendo quebrar as nações como vaso de barro. Percebe aqui, então? Aquele que observar minha conduta até o fim, eu lhe darei autoridade. O que é observar a conduta até o fim? É vencer o demônio, é vencer o diabo. E também em 2 Timóteo 2,12, ele diz que reinar é prometido àqueles que sofrem e perseveram com o Senhor hoje. Então, no versículo 12, ele diz, se com ele, olha aqui, no versículo 12 de 2 Timóteo 2, ele fala assim, se com ele sofremos, com ele reinaremos. Se nós o renegarmos, também ele nos renegará. Então aqui fica claro que o filho varão do capítulo 12 de Apocalipse não é Jesus propriamente dito, mas sim aqueles que reinarão com ele. Aqueles que venceram as tribulações, ou seja, vencerão, né, que já venceram também, né, quantas tribulações o povo já teve, né? Mas aqui vai ter uma grande tribulação que é chamada, depois a gente vai ver, que é esse que vai ter muito ainda salvos por conta dessa grande tribulação, né? Então, aqueles que venceram as tribulações, as tentações. Então, se nós lermos o capítulo 2 e 3 de Apocalipse, a gente vai ver a visão de João para as igrejas.
Então veremos que no final de cada uma delas tem um prêmio ao vencedor, ou seja, todos aqueles que fizerem a vontade de Deus, todos aqueles que fazem a vontade de Deus e de seu Filho Jesus Cristo é que será levado para sentar junto dele e do seu trono. Esse é o Filho varão. Todos aqueles. Jesus é o Filho, é a primícia de tudo. Jesus é aquele que nos libertou do dragão. E através do ensinamento de Jesus, todos nós temos que vencer também as tentações. Porque Jesus disse, eu mandarei a vocês o Espírito Santo, que vai estar com vocês, que vai ajudar vocês, que vai dar discernimento para vocês, que vai dar sabedoria para vocês. Procurem a palavra, porque é através da palavra que Jesus venceu a tentação no deserto. Jesus não usou mais nada da palavra. E o diabo usava a palavra também, porque o diabo conhece a palavra. E muitas vezes nós não conhecemos a palavra, por isso nós ficamos presos às armadilhas do diabo. E é tudo que ele quer, que a gente fique preso a ele. Então, aí, gente, então no capítulo 7, como a gente estava estudando, ele, no versículo 9, ele tem uma similaridade, nós estávamos estudando o 9, por isso que foi remetido para o 12. Ele tem uma similaridade entre a grande multidão mencionada com o filho varão mencionado em 12:5. Por isso que eu quis, então, puxar para vocês, que estão no curso comigo, esse capítulo, o 7, puxar para o 12. Porque no 7 ele vai falar dos 144 marcados, e no versículo, depois, logo em seguida, no 9, ele vai falar da grande multidão que lavou e alvejou as suas roupas no sangue do Cordeiro. Então, esses são todos os filhos. São os filhos de Israel e os filhos de todas as nações, né? E aí no versículo 6, para a gente continuar e fechar mais um pouquinho, a mulher fugiu para o deserto e Deus lhe tinha preparado aí um lugar onde fosse alimentada por 1260 dias. Esse 1260 dias é a grande tribulação que fala em Apocalipse, que vai ter nos finais dos tempos, quando Jesus disse que muitas coisas iriam acontecer, mas ainda não era o fim. Então, o final vai ser muito mais ainda agravante. Então, esse 1260 dias, ou seja, 3 anos e meio da grande tribulação, é onde estará a próxima chegada, né? Onde estará a próxima chegada, né? A chegada não, praticamente, não a chegada, mas a volta de Jesus, né? Então, é onde o diabo, sabendo que lhe resta pouco tempo, ele vai fazer de tudo para quê? Para arrastar mais e mais pessoas para com ele. E perseguir todos aqueles, porque ele quer acabar com aqueles. Ele está pronto para comer os filhos. Pronto para devorar assim que nasce. Então, todos aqueles que anunciam Jesus, ele está pronto para devorar. Percebem que interessante? Por isso que nesses 1260 dias vai ser assim, uma tribulação muito maior do que aquela que a gente nunca viu. Se a gente já viu muitas coisas ruins sobre a terra, essa grande tribulação vai ser muito pior. Porque o diabo vai usar de todas as artimanhas que ele tem para que ele possa levar mais e mais pessoas para ele e não deixe ninguém para Deus. Percebe? Então, e aí o que ele faz? Então aqui ele fala que, olha, a mulher fugiu para o deserto. Deus lhe tinha preparado aí um lugar onde fosse alimentada por 1260 dias. Então a mulher, Deus prepara um lugar para o seu povo, leva o seu povo para um deserto, lugar de isolamento preparado por Deus. Né? Deserto significa cuidado de Deus pelo seu povo. Mas não será toda a nação. Em Romanos 9, 27, e também em Isaías, é o mesmo que fala em Isaías 10, 22, 23. Então, em Romanos 9, 27 fala assim, enquanto a Israel, Isaías proclama, mesmo que o número dos israelitas seja como a areia do mar, e o resto é que será salvo. Então, percebe? E em Romanos 11, 5 diz, é o que está acontecendo hoje, sobrou um resto, conforme a livre escolha da graça. Então veja, aqui, lá no capítulo 7 de Apocalipse, nós vamos ver que foram marcados na fronte os 144 mil, que são o povo escolhido, ou seja, são aqueles que não devem passar pela grande tribulação, mas que estão nesse momento e que Deus vai separar no deserto para que ele fique longe da grande tribulação e que Deus, como ele fez com Elias, né? Deus cuide e mantenha, assim como ele fez com o povo dele também no deserto, que ele manteve o povo no deserto, alimentando e cuidando para livrar da grande tribulação. Mas ainda vai haver uma parte que é apóstata, né? Uma parte que renuncia, que abandona a religião, a sua crença, que renuncia o Deus
que deverá obedecer o quê? A Satanás e ao anticristo, o falso profeta. Assim como Deus sustentou Elias na seca, assim também ele sustentará os israelitas fiéis, que é o 144 do capítulo 7 que a gente vê. O 7 o 144 é um número simbólico, né? É 12 vezes 12 vezes 1000, que são os filhos das 12 tribos, ou seja, o povo de Israel. Né? Então aqui também nos remete a Zacarias. A Zacarias 12:10, a 13:1 e a 14:9, para mostrar que Deus sempre tem misericórdia do seu povo. Então, para fechar aqui, eu quero ler essa parte de Zacarias, que é muito interessante, assim para os filhos de Israel e também para nós, que nós também somos filhos. Né? Em Zacarias 12:10, ele fala assim, ó, isso aqui eu achei o máximo, achei maravilhoso. Deus é misericordioso, né? E ele tá assim até no finalzinho, fazendo a revelação do Apocalipse e mostrando pra gente que sempre é tempo da gente se converter, da gente mudar, de buscar ele. É maravilhoso, ó. Em 12:10 fala assim. Vamos lá, 12:10. Opa. Derramarei, olha, um espírito de graça e súplica sobre a casa de Davi e sobre os moradores de Jerusalém. E eles olharão para mim. Quanto àqueles que transpassaram, ou seja, aqueles que mataram Jesus, que transpassaram, chorarão por ele como se chora pelo filho único. Vão chorá-lo amargamente como se chora por um primogênito. E no 13:1, do mesmo Zacarias, no 13:1 fala assim: nesse dia estará à disposição da casa de Davi e dos habitantes de Jerusalém uma fonte para levar o pecado, para lavar o pecado e a impureza. Mesmo aqueles que ainda não acreditaram e que já morreram, Deus vai fazer com que eles se arrependam e se chorem pelo filho. E Deus vai abrir, olha aqui, uma fonte para lavar o pecado e a impureza. Olha, gente, que lindo, que nosso Deus é maravilhoso. E no 14:9, ele fala assim: então Javé será o rei de toda a terra. E nesse dia, Javé será único, e único será o seu nome. Gente, Deus é maravilhoso, Deus é misericordioso. E eu digo a vocês, procure cada vez mais ler a Bíblia, ler a palavra, se instruir. Não dê folga, não deixa o demônio te agarrar, não deixa ele te comer, né? Não deixe ele, assim como ele quis ali no Apocalipse 12, querendo pegar os filhos que nascem, ou seja, aqueles que estão voltando para Deus, aqueles que têm que voltam para Deus. Então, que nós sejamos pessoas que realmente sejamos livres do pecado, que nós possamos cada vez mais buscar a Jesus, que nos ensinou o caminho que nos leva ao Pai, e que a gente não se desvie dele, porque tudo aquilo que não vem de Deus é do maligno, e todo maligno é o diabo, é o Satanás, é aquilo que é contrário. O seu nome era Lúcifer, era luz, para trazer a luz, e no fim ele se rebelou com Deus. E no fim ele virou o que? O adversário de Deus. Satanás é adversário. Toda vez que eu faço as coisas que são erradas, que eu não faço aquilo que Deus me deu de belo, que é a minha vida, que eu não amo, que eu não agradeço, que eu fico só reclamando, murmurando, toda vez que eu faço isso, eu estou trabalhando contra Deus. Então veja, Jesus veio, já venceu a morte, ele ressuscitou. E ele disse que nós também deveríamos fazer aquilo que ele fez. E nós deveríamos levar a palavra, que nós deveríamos dar testemunho da vida dele. Eles, judeus, foram que trouxeram a luz para nós, que trouxeram a salvação para nós. Não desprezemos essa salvação, não desprezemos essa maravilhosa graça que Jesus nos deu. Porque é de graça que ele nos deu a salvação. E aí cada um de nós reinaremos com Cristo nos 1000 anos que fala o Apocalipse, se a gente também reinar aqui na terra. Então vamos lá, fazer o que tem que ser feito, para que a gente vença as tentações e fazer o melhor possível, para dar graças a Deus por tudo que Ele nos deu, esse mundo maravilhoso que está à nossa disposição para lutarmos e vencermos e sermos filhos prósperos, para que possamos reinar junto com Jesus. Creia nisso e viverá.
E ame o Apocalipse, porque o Apocalipse é uma revelação maravilhosa. Vá lá ler mais. Vamos estudar cada vez mais, para que a gente possa cada vez mais Deus estar no nosso coração. Fique com Deus, um beijão.